Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro episódio oficial do TAP InfoNews Videocast. Essa matéria também vai estar no podcast TAP InfoNews Podcast, lá na plataforma Anchor. E aqui no Videocast, na plataforma YouTube. A matéria de hoje é importantíssima porque todas as outras matérias que vieram, todas as outras matérias que você assistir na televisão, no rádio ou ler nos jornais, terá como base essa matéria. A pergunta da matéria, prestem bem atenção, podemos confiar nos noticiários? Olha que pergunta escrutinadora. Podemos confiar no noticiário? É o que nós veremos em 2 episódios e logo virá o segundo. Roda a vinheta. TAP InfoNews Videocast. Apresentação: Tárcio Batista. Bem, muitas pessoas elas desconfiam do que leem, desconfiam do que assistem, desconfiam do que ouvem nos noticiários. Por exemplo, em 2012, nos Estados Unidos, a empresa de pesquisa Gallup, ela perguntou às pessoas se elas achavam que os noticiários de jornais, de televisão e de rádio eram exatos, eram imparciais, eram completos. O resultado foi que 6 em cada 10 pessoas responderam não muito ou nem pouco. Será que existe motivo realmente para que nós tenhamos tanta desconfiança em cima do noticiário, tanto da TV, do rádio como dos jornais? Gente, muitos jornalistas e veículos de comunicação eles dizem estar comprometidos em produzir reportagens exatas e informativas. No entanto, há motivos para que a gente desconfie mesmo. Fique com a pulga atrás da orelha. Aliás, nem uma pulga, mas fique com a tartaruga atrás da orelha. Tá certo? Pois bem, eu vou passar para vocês algumas informações ligadas à imprensa. Bom, os magnatas, os governos, que mais estão presentes na imprensa, as propagandas, a questão da honestidade ou não, a manipulação dos fatos, a omissão, etc. Pois bem, vou começar pela parte relacionada aos magnatas da mídia. Os maiores veículos de comunicação, gente, eles pertencem a um número pequeno de corporações poderosas. Esses veículos de comunicação têm uma forte influência na escolha das histórias, na forma como elas são cobertas, como elas são divulgadas, são destacadas. Aquilo que a gente vê na TV, no rádio, nos jornais, elas são preparadas, elas são antes definidas como serão apresentadas, se terão destaque ou não. A maioria das corporações elas visam lucro, é bom que se entenda isso. Tanto televisão como rádio e jornal, eles visam lucro, isso tanto no município, como no estado, como na União. As histórias que possam interferir no lucro dos proprietários de uma emissora ou editora, talvez não sejam divulgadas. As matérias que de repente trazem prejuízo para a empresa de comunicação são descartadas. Bom, no campo político, o governo ganha, nós podemos dizer assim, grande parte das notícias, se vocês já repararam, é sobre política e políticos. O governo ele quer que o público o apoie as suas decisões e também apoie as decisões dos seus representantes. A mídia, por sua vez, ela precisa que o governo libere certas informações. As empresas de comunicação elas precisam de um apoio dos políticos do governo, certo? Por isso, jornalistas e o governo, às vezes, estão, entre aspas, cooperando entre si. Uma mão lava a outra, e as duas lavam muito bem o objetivo delas. Outro ponto importante, vamos para a propaganda. A maioria dos países, os veículos de comunicação precisam ter lucro para continuar no mercado e a maior parte da sua renda ela vem das propagandas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a propaganda ela gera 50% a 60% da renda das revistas
80% da renda dos jornais e 100% da renda dos canais de televisão e rádio. É lógico que as empresas elas não querem patrocinar programas que causem má impressão sobre os seus produtos ou sobre elas mesmas. Senão, se elas perceberem assim que não é um produto confiável, não é um produto que vai dar lucro, se elas não gostarem do que o veículo de comunicação está produzindo, as empresas podem simplesmente patrocinar outro programa. Por isso, alguns editores omitem notícias que transmitam uma ideia negativa sobre seus produtos. Fator desonestidade. Nem todos os repórteres, fiquem atentos ao que eu vou ler agora, nem todos os repórteres são honestos. Alguns jornalistas inventam histórias. Há alguns anos atrás, por exemplo, um repórter no Japão, ele queria documentar os danos causados por mergulhadores aos corais da cidade de Okinawa. Quando ele não encontrou os corais danificados, ele mesmo estragou alguns e daí os fotografou, para dar a impressão de que os mergulhadores estavam estragando. Ele mesmo criou uma mentira. Então as fotos também podem ser manipuladas para enganar o povo. Nós sabemos que existe software, programas de computador, que editam fotos, que editam áudio, que editam imagens, cada vez mais avançados, de uma forma cada vez mais interessante, mais perfeita, né? Tanto que algumas alterações nessas imagens elas são praticamente impossíveis de ser detectadas. Outro fator, manipulação de fatos. Manipulação de fatos é o seguinte, até mesmo os fatos, eles podem ser apresentados de acordo com a opinião do jornalista, do diretor do jornal, do noticiário ou do dono da empresa. Que fatos serão incluídos na história? Que fatos serão omitidos? Por exemplo, um time de futebol pode ter perdido um jogo por 2 gols. Isso é um fato. Mas um jornalista pode contar de várias formas por que é que o time perdeu. Ele pode alegar que o time jogou muito ruim, ele pode alegar que o time foi conivente com o outro, entregou o jogo, e assim por diante. Tá certo? Então isso aí chama-se manipulação de fatos. Agora vamos mostrar a omissão. Ao organizar os fatos, gente, para criar uma história chamativa, os jornalistas, eles costumam excluir detalhes que poderiam levar o eleitor, ao espectador, a questionar a reportagem. Por isso, alguns fatos acabam sendo exagerados e outros minimizados. Visto que apresentador de jornal e repórter, às vezes eles têm cerca de 1 minuto para contar uma determinada história complexa, detalhes muitas vezes importantes podem ser omitidos, podem ser minimizados. Concorrência, vamos para o fator concorrência. Pois bem, à medida que o número de emissoras de televisão aumenta, né, e agora nós temos as redes sociais, o tempo que um espectador gasta assistindo apenas um canal diminuiu drasticamente. Para manter o interesse dos espectadores, as emissoras elas precisam oferecer algo que seja divertido, que realmente chame a atenção. Comentando essa mudança, o livro Media Bias, ou seja, mídia tendenciosa, ela declara o seguinte: os noticiários de televisão se tornaram apenas uma sequência de imagens escolhidas para chocar e excitar. As histórias estão mais curtas para se ajustar ao período de atenção cada vez mais curto dos espectadores. Então essa questão da tendência de encher os olhos ou ouvidos das pessoas tem sido bastante, digamos, manipulado. Erros, vamos para o fator erros. Como todas as pessoas, jornalistas também cometem erros sem querer, muitas vezes sem querer. Por exemplo, um erro de ortografia, né, uma vírgula, por exemplo, no lugar errado, ou um erro de gramática, ela pode distorcer o significado de uma frase. Às vezes, os fatos não foram bem verificados, ou ainda por causa da pressa em entregar a matéria para ser divulgada no prazo, um jornalista ele talvez se confunda com números. Por exemplo, ele pode facilmente escrever 10 mil quando se deveria escrever 100 mil. Então, jornalistas não são perfeitos, né?
Nós temos os jornalistas sérios, mas também temos os que não são confiáveis, mas o fato é que os jornalistas sérios eles são imperfeitos e podem cometer erros. Por fim, nós vamos para as conclusões erradas. Fazer uma reportagem exata não é tão fácil como alguns pensam. A gente senta na nossa poltronazinha para assistir um telejornal, para assistir, ou então para ler um jornalzinho, para escutar uma determinada matéria, algum programa jornalístico, mas as coisas são bem elaboradas, né? Não é uma coisa muito fácil. Eu estou destacando aqui os prós e os contras. Eu destaquei mais os contras do que os prós, mas é porque eu me baseei na pesquisa da Gallup. Mas fazer uma reportagem direitinho, exata, ela não é tão fácil como alguns pensam. O que hoje parece ser um fato comprovado, muitas vezes amanhã talvez seja visto como não era bem assim, não foi bem assim, certo? Por exemplo, no passado nós acreditávamos que a Terra era o centro do nosso sistema solar, só que nós hoje sabemos que a Terra ela gira em torno do Sol, ela não é o centro do sistema solar. Há quem diga hoje que a Terra é plana, mas as coisas, a ciência, a tecnologia espacial mostra bem claro que a Terra ela é redonda. No passado se acreditava que São Jorge estava na Lua com um cavalo espetando o dragão, e não era bem assim, tá certo? Bom, nós vimos a princípio essa matéria interessante sobre se os noticiários são confiáveis ou não, tá bom? Escutem, se quiserem baixar a matéria, baixem. É uma matéria bastante instrutiva, bastante educativa, que nos mostra que precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos ou lemos, tá certo? No próximo episódio nós vamos ver essa coisa de uma forma mais equilibrada, tá bom? Como prestarmos atenção aos noticiários. Fica aí o meu agradecimento, a atenção de vocês. Continuem curtindo o nosso videocast, certo? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe, certo? Clica aí no sininho, porque nós estamos aqui justamente para servir a vocês. Nós queremos passar informações importantes e verídicas para vocês. É por isso que eu comecei com essa matéria sobre noticiário, sobre jornalismo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, tenham uma boa noite. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau.